Está entrando no ar mais um programa do Teologia e Afins. Fala aí, galerinha, fala galerão, aqui quem fala é o Diego Custódio e esse é o podcast do Teologia e Afins. É isso aí, e hoje nós estamos com um papo muito bacana sobre ministério com surdos. Olha isso aí, galera. E para esse tema, o convidado especial é o meu brother, o meu amigo cearense, Geu, missionário Geu da Jocum de BH. Hoje vai estar com a gente aqui, tocando esse papo muito bacana. Geu, seja bem-vindo ao podcast, meu camarada. Como é que você tá? Fala, meu amigo Diego. Que bom poder estar aqui, compartilhar sobre esse tema, que é algo tão importante, né, nos dias de hoje, o que se refere também a nós como cristãos, né? Como o Diego já me apresentou, eu me chamo Geu, atualmente sou missionário da Jocum, Jovens com a Missão, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Que bacana, Geu. Geu hoje, como ele acabou de falar, ele é missionário na Jocum, tem feito um trabalho muito bacana. Agora ele é um obreiro de base, né, Geu? Tem trabalhado bastante aí na Jocum, tem muito trabalho para fazer sempre. Mas, Geu, eu quero que você conte um pouquinho pra gente como que foi a tua caminhada da fé e principalmente na questão de missões, como foi a tua vocação, como é que você recebeu assim, o chamado do Senhor, onde você se sentiu vocacionado por ele. Queria que você contasse um pouco pra gente dessa tua trajetória de missões até chegar o dia de hoje dessa gravação do podcast. Fala pra gente aí. Então, Diego, a minha caminhada missionária começou na minha adolescência, né? Eu era muito envolvido nas coisas da igreja. A minha igreja sempre convidava missionários para compartilhar dos testemunhos, dos milagres que aconteciam na vida deles. E isso foi marcando muito a minha vida. Eu fui crescendo, passou alguns anos, e na minha juventude eu ingressei na Marinha. E na Marinha mesmo, Deus ele me levou a olhar para o quartel onde estava servindo em Fortaleza, no Ceará, como meu campo missionário. E ali a gente começou a realizar cultos e pessoas iam se convertendo, outras iam se reconciliando. Então foi um tempo muito bacana de ver o quanto que Deus estava me impulsionando, né, para essa questão do chamado missionário. Logo depois desse ano, de 2012, que eu estava no quartel em Fortaleza, eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu pude estar me envolvendo com o Ministério de Jovens a Portas Abertas, né, o Underground, até mesmo onde eu conheci você. E foi muito bacana também esse tempo, onde eu pude me envolver com a questão da igreja perseguida em si. Foi nesse tempo no Rio que eu conheci os surdos também, e eu me envolvi com os surdos na minha antiga igreja no Rio de Janeiro. Cheguei até a começar a levá-los para os encontros também da Portas Abertas. E logo depois disso fui vendo a necessidade de poder usar a Libras, né? Em todas as áreas da minha vida. Tanto que quando eu voltei para o Ceará, em 2015, eu comecei um projeto de intensivões de Libras na minha cidade. E se espalhou para outras cidades também, onde eu era convidado pelas igrejas para mim poder dar esse intensivão de Libras, que era 4 dias na semana. Então isso foi muito bacana de estar vivenciando. E depois de tudo isso, eu já fazendo minha graduação em serviço social, Deus ele foi me movendo a focar em algumas coisas dentro de missões. Então eu me envolvi com impactos no sertão, com impactos dentro da minha cidade mesmo. E logo depois eu fui fazer uma escola de férias e missões em uma base de Jocum, aqui no Brasil, trabalhando com os ribeirinhos. E depois disso, muitas coisas foram acontecendo, né, para mim, me direcionando a fazer uma escola de maior tempo, né, que foi a que eu fiz ano passado, chamada Escola de Treinamento Discipulado. Então eu fiz aqui em Belo Horizonte, na base da Jocum de BH, essa escola, e logo depois eu fui orando e Deus foi me dando outros passos para me dar. E hoje eu estou aqui na base de Belo Horizonte, trabalhando com uma parte de treinamento. Pô, bacana, Geu, beleza, bom saber, né, que você sempre foi um cara muito envolvido, trabalhando no ministério, mas você também já teve uma experiência com missões transculturais, né?
Conta pra gente aí essa tua experiência em missões transculturais. E também eu queria saber de você o que que é a Missão 360, que foi uma missão que você fundou, né? Compartilha com a gente aí também essa tua experiência com Missão 360 e com com a tua experiência dentro de missões transculturais para a gente navegar um pouquinho aí na história do GU. Isso mesmo, Diego. Eu já tive duas experiências transculturais. Em 2017, eu fui para Cabo Verde, na África, como voluntário na base da Jocum de Cabo Verde. Eu fiquei na cidade de Praia, que é onde se localiza a base. E lá a gente desenvolveu alguns trabalhos com a comunidade. Foi uma experiência incrível. E nesse tempo, já de 2017, eu já trabalhava com Missão 360, que surgiu de uma ideia de nós trabalharmos missão de forma mais ampla, né? Então, não só na igreja local, mas visando também alcançar outros estados, alcançar é, missionários que já estavam no campo também, mobilizando para conseguir oferta, para divulgar seus desafios. Então, foi nessa pegada que Missão 360 nasceu. Então, a gente tinha momentos de oração também, que jovens da cidade onde eu morava via lá as postagens, as coisas e se juntava com a gente para orar, para interceder e era muito legal. Bacana, Gil, muito bacana. Missão 360, eu já fui muito abençoado pelo Missão 360. Quando eu estive em missões em tempo integral, Missão 360 já me salvou com ofertas, enfim, sempre compartilhando nossos boletins informativos mensais. É uma benção, Gil. Eu sou muito abençoado, minha família foi muito abençoada pela Missão 360 e com você na liderança lá. Show de bola. Gil, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se você já falou antes aqui, mas eu vou perguntar de novo para a gente começar a elucidar, para a gente entrar dentro desse assunto específico que o trabalho ministerial com surdos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que começou isso com você, assim? Que você falou, cara, a partir de hoje eu vou começar a trabalhar com a galera surda. A gente sabe que, segundo o levantamento aí do missionário aqui no Brasil, o Ronaldo Lidório é um camarada que sempre bate nessa tecla sobre os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. A gente sabe que a comunidade surda está dentro desses 8, né? Junto com quilombolas, sertanejos, ribeirinhos, enfim, e outros segmentos. Mas quando que deu esse start em você assim? Quando que começou? Cara, a partir de hoje eu quero começar, quero estudar, eu quero trabalhar com surdos. Diz pra gente aí. Diego, é muito bom saber que nós podemos ser bênçãos, né? O 360 podemos abençoar vocês. E sem dúvida isso também gerou bênçãos na nossa vida, na vida daqueles que estavam participando e se mobilizando. Respondendo a sua pergunta sobre o meu interesse, como nasceu esse interesse da Libras, né? Foi interessante porque antes de ingressar na Marinha, antes de qualquer outra coisa, eu senti um desejo muito grande de aprender a língua de sinais, né, brasileira. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, no final de 2012, a igreja a qual eu estava frequentando, que eu estava começando a ir me congregar, tinha um grupo de surdos lá, só que eu não tinha ainda parado para poder realmente observar e falar: nossa, tem um grupo de surdos aqui. E em janeiro de 2013, no primeiro evento de jovens que teve, no ônibus que eu entrei para ir para o evento, todo o grupo de surdos estava lá dentro do ônibus, junto com os intérpretes. E o meu desejo era de participar da conversa deles, né? Que eles estavam rindo, estavam conversando e tal. E a galera que estava perto de mim começou a conversar e falar que a igreja tinha o curso de Libras. E não deu outro. No dia seguinte, estava lá na secretaria da igreja, perguntando sobre o curso de Libras, perguntando como é que eu fazia. E eu comecei a fazer o curso. Com, com o passar do tempo, durante o curso, eu fui aprendendo muitas coisas e, com o meu desempenho durante o curso, eles me convidaram, a coordenação do curso me convidou para estar sentando junto com os surdos na igreja. E ali eu comecei a ajudar de uma forma
mais próxima aos surdos, né? Comecei a participar dos congressos de surdos e ouvintes, congressos de surdos, congressos de intérpretes lá no Rio de Janeiro, e foi um momento muito bacana de poder ajudá-los em tudo isso, né? Na escola bíblica, na interpretação dos cultos, nos louvores. Então isso era muito bacana. Legal, Gil. E o interessante é que esse chamado, às vezes as pessoas acham que o chamado ele nasce assim, né, de uma pessoa vindo lá, somente pentecostal, né? Acha que a vocação, o chamado vem quando alguém vem lá, mete a mão na cabeça dele, começa a profetizar, fala um monte de línguas estranhas e fala: "Eis que estou te chamando para trabalhar com surdos e mudos e você vai trabalhar com linguagem de sinais". E as coisas não são assim, né, Gil? Você viu uma necessidade, né? Aquilo despertou uma chama no seu coração de você fazer um trabalho com surdos e hoje você está aí arrebentando. E agora eu te falar, você já deu, né, intensivão para algumas pessoas que queriam trabalhar com surdos, você já trabalhou como intérprete em escola bíblica dominical para surdos e mudos, que é uma coisa que necessita nas igrejas, enfim. E outros trabalhos pioneiros também dentro de missões e também envolvendo surdos. A minha pergunta é: qual é a maior dificuldade que você já teve com o trabalho de surdos e mudos? E uma segunda pergunta: qual é hoje a dimensão do envolvimento do trabalho da igreja com surdos? Estamos bem? Estamos em falta? Estamos mediano? A gente está caminhando bem? Estamos muito aquém? Como é que está a situação? Como é que qual é a leitura que você faz hoje do trabalho da igreja com os surdos e mudos? E a segunda é: qual é a maior dificuldade que você já teve nesse tipo de trabalho? Isso mesmo, Diego. Não é só colocar a mão na cabeça e ali recebeu o chamado, só, descobrir o ministério, né? É muito mais além que isso, né? O relacionamento com Deus que Ele vai nos direcionando, nos guiando para os próximos passos. Uma curiosidade que eu vou falar antes de responder as perguntas é que no Brasil, até mesmo no mundo, o número de mudos é bem menor do que o número de surdos, né? O que caracteriza o problema da mudez é justamente o problema nas cordas vocais, que é raramente o surdo ele não vai ter esse problema nas cordas vocais, né? Somente na audição. Então, o número de surdos no Brasil e no mundo é bem maior do que o número de mudos. Então, é correto nós falarmos, nos direcionarmos ao surdo somente por surdo. Dentro da cultura surda, vai ter um grupo que vai usar a língua de sinais somente e não vai querer falar nada, mas já vai ter um outro grupo que vai querer se comunicar usando tanto a voz como a língua de sinais. E outros que não gostam de usar a língua de sinais e só querem falar mesmo. Então, é importante nós observarmos isso dentro da cultura surda para que a gente possa não errar chamando de surdo mudo e sim por surdo, né? E entendendo também que o mudo ele pode sim se comunicar com a língua de sinais, como qualquer outra pessoa pode, né? Só querendo trazer esse dado de que o número de mudos ele é bem menor aqui no Brasil e os surdos também é bem maior. A primeira pergunta que você me fez foi sobre a questão da dificuldade. A maior dificuldade que eu encontrei durante esse tempo, e eu posso dizer que a grande dificuldade é essa percepção de que o surdo ele também faz parte do corpo, né? Que Deus ele também enviou seu único filho para alcançar o surdo. E às vezes as pessoas têm medo de alcançar o surdo, né? Por não saber a língua de sinais ou por não ter familiaridade com a cultura deles. Mas é algo que a gente vai aprendendo, né? É algo que é possível aprender. Então, uma das maiores dificuldades é essa, além também de pessoas preparadas para a questão de discipular esses surdos. Então, não é somente saber a língua de sinais, mas também tem embasamento bíblico para que esse surdo ele possa realmente ser ensinado conforme a palavra de Deus, né? E conforme as demandas que eles trouxerem
para quem está discipulando eles, o discipulador ele saber realmente conduzir esse surdo dentro da palavra de Deus para que ele possa dar os seus passos também sozinhos depois. A dimensão hoje, né, que a igreja está envolvida com o trabalho do surdo já é bem maior. Talvez esse tempo agora de tanta visibilidade para o surdo trouxe esse despertamento, mas é algo que precisa ainda muito melhorar, né? Como eu falei, não é somente você saber a língua de sinais. A gente não pode ter intérpretes e tradutores da língua de sinais somente que fiquem ali, porque eu sei a língua de sinais e pronto. Mas esses intérpretes e tradutores precisam ter esse conhecimento da palavra para poder repassar para os surdos, né? Então, se você está pensando de ter uma igreja com acessibilidade para surdo, então você também precisa se preparar de forma com embasamentos bíblicos sim para receber esses surdos. Show de bola, Geu. Minha pergunta para você agora é o seguinte: qual o conselho que você daria para uma pessoa que deseja fazer o trabalho com surdos, ou até mesmo para uma igreja que quer, sei lá, fazer uma implantação de um trabalho de uma igreja inclusiva, enfim, qual o conselho que você dá para essa galera? Bom, Diego, um conselho que na verdade eu vivi na prática no Rio de Janeiro foi de sempre você estar em contato com pessoas do meio que já fazem esse trabalho em outras igrejas, né? E entender que o reino de Deus é essa unidade, né? De um sempre estendendo a mão para o outro. Então, procurar ministérios, igrejas que realmente fazem esse trabalho, né? De estender a mão. Porque para você começar um ministério com surdo, há muitas dificuldades, só que se você pedir ajuda a pessoas que realmente estão dispostas a ajudar e a caminhar com você durante o tempo que for preciso, vai se tornar um pouco mais leve. Então, o meu conselho é de você sempre procurar ministérios que já têm algum tempo que trabalham com surdos, né, nas suas igrejas, e você passar a sua ideia, passar aquilo que Deus colocou no seu coração e pedir ajuda. Ah, que legal, cara. Nada melhor do que a gente pegar essas experiências com pessoas que já trabalham nessa área há muitos anos, que têm um cabedal de informações para nos passar, uma experiência muito boa para nos dar um direcionamento, Geu. E eu estou muito feliz pela tua participação aqui no nosso podcast, tá? Foram pouquíssimas perguntas, mas acredito que de uma forma bem direta, assim, acho que todos, você conseguiu elucidar bastante aí, nos deu um direcionamento muito legal em relação ao Ministério com Surdos. Ô, Geu, antes da gente encerrar aqui, eu gostaria, a gente já falou aqui anteriormente que você está trabalhando como missionário de base na Jocum de BH. Como é que a gente faz para a galera conhecer o teu trabalho, conhecer a Jocum de BH? Tem o teu Instagram? Deixa o endereço para a gente ali do teu Instagram, do teu Facebook. Como que a gente faz para poder conhecer o teu trabalho? Como a gente pode fazer para contribuir? Sei lá, WhatsApp, alguma coisa. Dá o teu endereço aí, como é que a gente faz para te achar nas mídias sociais? Diego, mano, foi um prazer poder fazer parte desse podcast, falando de um tema que é tão importante, né, nos dias atuais. Se já era importante anos atrás, imagine agora, em todo o contexto que a gente está vivendo, né? Então, muito obrigado pelo espaço, de poder estar falando sobre isso, né? De poder estar trazendo essa, esse contexto da evangelização dos surdos, do trabalho na igreja, enfim, muito obrigado mesmo. E sobre a questão da minha comunicação, né, nas redes sociais, eu vou falar um pouco, eu vou falar sobre como você encontrar o Instagram da base aqui de Belo Horizonte, Jocum Belo Horizonte.
É só você, na pesquisa mesmo lá no Instagram, você colocar Jocum, Belo Horizonte, e aí vai aparecer o Instagram, muito fácil de encontrar. O meu Instagram é GUSC12, também vai ser bem fácil de você encontrar. Facebook, GU Santos Costa, e o WhatsApp, para aqueles que querem bater um papo comigo, receber mais informações de como pode caminhar comigo nessa dos meus desafios e missões, você pode estar entrando em contato diretamente pelo meu WhatsApp, que é DDD 31 993 22 8431. Então você pode mandar mensagem para mim falando: eu escutei o podcast do Diego, ou eu sou fulano de tal. Sempre mande seu nome, que é porque eu gosto de chamar a pessoa pelo nome. Então você pode estar entrando em contato comigo e a gente poder bater um papo. Então valeu, GU. Te agradeço pela participação aqui no nosso podcast. Eu sou o Diego Custódio. Esse é o podcast Teologia Afins. Hoje foi o nosso segundo convidado do podcast, foi o GU. Cara, GU, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a vida de todos vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!